Assista agora o programa Goiás de Norte a Sul. Apoio Paz Universal, excelência em atendimento. Wendel Joias, seja uma de nossas revendedoras. Veja a história, o turismo e a economia no portal www.goiasdenorteasul.com.br. Sacos de lixo leve e forte, você encontra nos melhores supermercados. Olá, estamos começando mais uma edição do seu programa Goiás de Norte a Sul, que continua resgatando as origens dos bairros da capital, mostrando a trajetória de cada pedacinho de Goiânia. E na edição de hoje, vamos mostrar um bairro marcado por muitas lutas e grandes vitórias. Um setor que em seu início não tinha nenhum atrativo, mas que hoje é referência em qualidade de vida. Estou falando do setor União. Você também vai conhecer alguns dos responsáveis por essa mudança, os empresários que acreditaram e que investiram ali, contribuindo com o desenvolvimento não só do bairro, mas de toda a região. Então, não saia daí, porque o Goiás de Norte a Sul já está no ar. Construído na década de 60, a Vila União, hoje Setor União, foi um dos conjuntos habitacionais destinados às famílias de baixa renda. Mas, apesar de ter sido planejado pela Prefeitura de Goiânia, o bairro em seu início não oferecia nenhuma infraestrutura. Vamos então direto para o Setor União, onde a jornalista Sueli de Oliveira esteve conversando com os pioneiros para trazer toda essa história com detalhes. Foi na década de 60, no mandato do então prefeito Iris Rezende, que surgiu a Vila União, atual Setor União. O bairro fazia parte do plano de governo e, assim como outros conjuntos habitacionais, como a Vila Redenção e o setor Novo Horizonte, o local escolhido para a construção das casas ficava exatamente no meio do nada. O conjunto Vila União foi o primeiro passo para o desenvolvimento da região sudoeste de Goiânia. Essa região toda era mata fechada. Quem abriu foi o prefeito Iris Rezende. E aí deu continuidade para o Novo Horizonte, acabou aqui, foi Alvorada, depois Novo Horizonte, Canaã e assim por diante. Seu Antônio Luiz, mais conhecido como Piau, não só é um dos primeiros moradores do bairro, como também participou ativamente da construção da vila. Em um jirico, naquela uma carretinha, Deus primeiro, doutor Iris, Perseu Matias, Ourival Costa, que era o topógrafo, o motorista e o operador, que era o tratorista, e eu, para começar o desmatamento. E aonde eu fiquei, aí voltou e eu fiquei com a construtora, que era a Coterra, até entregar toda a terraplenagem. 1.501 casas divididas em 3 etapas. Esse era o projeto a ser cumprido para o conjunto. O prazo para a entrega era de 2 anos e, para cumprir essa meta, o ritmo precisou ser acelerado. Seu Piau, que fez parte dessa história, se lembra bem de todos os detalhes. Aqui era feito um acampamento. O Iris mais a dona Iris trazia de marmiteca para o pessoal comer. E não parava, era noite e dia. Entrava uma turma durante o dia, à noite outra turma. À noite era o dia, noite. Nas 3 etapas, o padrão das casas era igual. Sala, cozinha, 2 quartos e banheiro. Tudo muito simples, já que o conjunto habitacional tinha como objetivo contemplar uma classe social de baixa renda, oferecendo assim o direito à moradia em condições acessíveis para todos. A única diferença entre elas, de acordo com seu Piau, é o tamanho do terreno da 3ª etapa. O que aconteceu? Quando eles perceberam que o terreno tinha sobrado muito espaço, aí eles aumentou. Aqui, todas as casas dessa parte aqui é 9 por 18. E lá é 18 por 36. Eles tinham que ter até a divisa
aqui do Sudoeste, eles tinham que ir até a divisa do Sudoeste. Dona Carmélia Nunes da Silva também chegou no bairro no início de sua formação. Hoje, ao lembrar do passado, acha engraçado a situação de outrora. A casa era uma casinha com a cerquinha de pau. A cerquinha tinha uma cerquinha de tábua que dividia as casas, né? A minha, da outra aqui, era só isso, aquela cerquinha de tábua que dividia, né? Os pauzinhos que você pulava as tábuas, né? Para ir para casa do vizinho. A casinha era, como diz, uma cozinha do tamanho de um banheiro, 2 quartos, 3 quartos pequenininhos, que mal cabia 2 camas, né? A sala também pequena. Era essa a nossa vida, né? Ao fazer uma análise mais profunda dessa situação, Dona Carmélia e outros pioneiros se entristecem ao recordarem de tantas dificuldades, pois para entregar as casas no tempo previsto, as autoridades competentes não conseguiram realizarem as instalações dos serviços básicos necessários. Na pobreza, sem água, não tinha água, a gente não tinha luz, né? A água a gente pegava nos buracos, tinha cisterna, porque eles tinham aberto os buracos para construir as casas, né? E aí a gente tinha um dia que a gente carregava aquela água, colocava nos tambor, ficava aquela água suja. Daquela água você bebia, tomava banho, fazia comida, fazia tudo com aquela água. Era aquela fila, 2 cisternas. A cisterna no meio da praça aqui. E eu levantava cedo, quando eu chegava do serviço, que o serviço 8 horas da noite, eu vinha para abastecer 2 tambores daqueles de óleo, esvaziava, limpava, enchia para tomar banho, a mulher tomar banho, passar o dia todo. Quando era noite eu ia trabalhar de madrugada, já deixava tudo cheio. Quando era no outro dia eu vinha, fazia o mesmo serviço. O transporte coletivo era outro problema. Além da distância que os moradores tinham que caminhar para conseguir embarcar no ônibus, tinha ainda a luta por um espaço dentro do coletivo. Ele vinha até lá na entrada da Vila União, que é o tal do Café das Meninas, que hoje não é mais Café das Meninas, né? Lá no começo da Vila União, na entrada que vira para cá, antes, bem para lá da caixa d'água, né? A gente parava lá e de lá a gente vinha a pé, o ônibus só ia até lá. De lá para cá a gente tinha que vir a pé. Mas aí era o seguinte, você saía, você pegava o ônibus, você era caída no chão, empurrado, porque quando chegava o ônibus o povo empurrava gente, né? Gente quebrava relógio, quebrava braço, quebrava tudo dessa pegação desse ônibus. Era desse jeito a vida aqui. A linha de ônibus era bem, a gente tinha que pegar bem distante, lá onde é até 7 hoje. Então o pessoal descia lá, vinha para cá toda a pé, para ir para o trabalho também tinha que pegar lá, só tinha essa linha de ônibus. Outra grande dificuldade enfrentada pelos moradores era a falta de comércio. Tudo o que se precisava, desde uma simples caixa de fósforos ao botijão de gás, era necessário buscar fora do bairro. Bujão de gás, quando acabava, a gente tinha que ir lá em Campinas, pedir o gás de lá para trazer para cá. Não tinha depósito. Até os jovens que chegaram no bairro nessa época também sentiram o impacto. Clever Verzeloni tinha 14 anos quando se mudou para o setor União. Para ele e a família, a situação foi muito difícil. Porém, ele soube aproveitar os benefícios naturais que a região oferecia. Nós saíamos para caçar para o lado do Garavela aí, pescava no córrego que passa em frente ao Carrefour, aqui o córrego Cascavel. Aproveitei demais porque era uma cidadezinha do interior, plantada dentro da capital. A Vila União era uma cidadezinha do interior plantada dentro da capital. A gente brincava de soldado e sargento na praça. Diante de tantas dificuldades e até mesmo da impossibilidade de pagar as prestações, mesmo sendo um valor quase que simbólico, muitos moradores desistiram e foram embora. A gente naquela época ganhava muito pouco, né? O salário mínimo era uma mixariazinha, né? A gente tinha dificuldade para pagar, né? Mesmo sendo uma renda pouca, né? Mas a renda da gente era pouca também, né? Teve muitos que venderam, né? Tem muitas aqui na minha rua mesmo, tem uma casa aqui que foi vendida. Uma foi vendida 2 vezes, outra foi vendida 3, a maior parte. Nessa descendo aí também já 2, 3 desistiram. Tinha muita gente que desistia, né? De ver a dificuldade e ainda desistia. Mas
Mas seu Edson Verzelone, um dos guerreiros que permaneceu no bairro, garante que quem desistiu hoje se arrepende amargamente. Os que venderam, muitos deles me disse que arrependeu. Porque eles venderam as casinhas tão boas, pagaram com tanta facilidade, né? Quando podiam esperar já a melhora, como melhorou bastante mesmo. Então, eles mudaram, mas não deixaram de vir aqui, e muitos me falavam mesmo, olha, não vai saindo assim, a cidade é muito grande, tem muito bairro, mas às vezes você não acha um lugarzinho que o povo gosta de você tanto e você dele também. E essa história ainda não terminou, mas vamos fazer uma pequena pausa para relembrar de outro bairro que também tem uma bela história. Estou falando do setor rodoviário, bairro onde estivemos na semana passada. E quem fala sobre esse assunto é a jornalista Sueli de Oliveira. Olá, Sueli, tudo bem? Tudo ótimo, e você, Wellington? Muito bem, Sueli, você gostou muito, né, do setor rodoviário? Exatamente, é mais um bairro de Goiânia que se desenvolveu bastante, né, Wellington? E tem uma bela história. Essa história, as empresas que participaram do programa também já estão no portal. Para acessar é fácil, www.goiasdenorteasul.com.br, e você vai poder fazer bons negócios. Mas agora vamos conferir quais são essas empresas. A Fortebras Autopeças, que desde 1990 atua no mercado automotivo de reposição de peças e acessórios na região centro-oeste do Brasil, oferecendo sempre o melhor. O Original Bar e Restaurante, onde você saboreia uma deliciosa comida caseira tipicamente goiana, agora também no bairro Ipiranga. A Trator tem, empresa eleita pelo 10º ano consecutivo como destaque AGEAP no estado de Goiás e pelo 3º ano conquista o troféu Pequi Melhores do Ano em Goiás. O Vanderlei Lucas, da Adriene Roupas e Calçados, as melhores marcas e as últimas tendências da moda com os melhores preços. O Beto Baterias, há 13 anos trabalhando com seriedade na venda de baterias, peças automotivas e serviços elétricos em geral. Os empresários Abrão Ferreira e José Rui, da Ferreira Ferro e Aço, onde há 28 anos você encontra variedade e qualidade em materiais para construção civil. Há 60 anos, a Expresso São Luís trabalha com dedicação total para oferecer o máximo conforto aos seus passageiros. O Júnior, da Talismã Multimarcas, a empresa que chegou no mercado trazendo o que há de melhor em carros novos e seminovos. Antes de voltarmos a falar da história do setor União, eu quero fazer um agradecimento especial aos patrocinadores do programa. A Dona Maria Helena, da Paz Universal, ao Marcelo Carneiro, da Leve Forte, e também ao Wendel, da Wendel Joias. Graças a esses empresários visionários é que podemos levar até você, telespectador, as boas histórias de Goiás, né? De norte a sul, de leste a oeste, enfim. A vocês, meus amigos, muito obrigado pela parceria. Bom, e agora, você que está em casa, preste atenção nas empresas que vamos mostrar, porque são elas que nos ajudam a viabilizar o projeto Goiás de Norte a Sul, os nossos patrocinadores. Você que já conhece a qualidade do saco de lixo Leve Forte, vai conhecer agora parte do processo de produção desse produto. Aqui, o nosso principal objetivo é garantir a sua satisfação, a sua segurança e de sua família com um produto que atenda às suas necessidades do dia a dia. Beleza, qualidade, garantia, novidade o tempo todo. Esta é uma das lojas da Wendel Joias. São mais de 5.000 modelos que combinam com seu jeito de ser, todo dia e em qualquer lugar. E a Wendel Joias tem condições especiais para quem quer ter o próprio negócio vendendo semijoias.
Seja você também uma revendedora Wendel Joias. Wendel Joias, sua melhor opção em semijoias do mercado. Paz Universal, empresa genuinamente goiana que é referência nacional. Com o programa de atendimento familiar Paz Universal, você e seus dependentes serão amparados com a melhor assistência funerária do país. Além disso, a empresa possui um guia de convênios com consultas médicas, tratamentos odontológicos e serviço de apoio jurídico. Quando um captador da Paz Universal bater aí na sua casa, não perca a oportunidade de fazer um bom negócio. Paz Universal, proteção para quem você ama. Bom, e você deve estar agora ansioso para continuar a assistir a história do bairro, não é mesmo? Então, vamos voltar para o setor União para saber como o local sem nenhuma infraestrutura se transformou em um bom lugar para se morar. Acompanhe. A história do setor União foi marcada por muitas lutas e grandes conquistas. Seja pelo próprio nome do bairro, o fato é que os moradores sempre foram muito unidos. E como diz aquele velho ditado popular, a união faz a força. E foi assim que os pioneiros conquistaram tantos benefícios para o bairro. A primeira luta foi pela Associação dos Moradores. Fundada em 5 de agosto de 1970, a entidade passou a representar a população local e reivindicar seus direitos. Aos poucos, os benefícios foram chegando e transformando o bairro. Mas não foi tão fácil quanto parece. As primeiras benfeitorias eram modestas. O posto de saúde é um exemplo disso. O postinho de saúde era para o setor União e adjacência. Um médico só, para atender toda a comunidade. E era feito através de pernoite. O pessoal ia para lá 6 horas da manhã ou 7 horas da manhã, para passar o dia todo, a noite toda, para fazer inscrição para consulta. Uma conquista que contribuiu muito para o desenvolvimento do bairro foi a construção da paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz. Quando nós começamos a assistir as nossas missas aqui, tinha um bar naquela rua da feira ali. Então tinha um bar lá, e o padre vinha e celebrava a missa para nós lá. Depois é que foi fazendo, fez uma igrejinha pequena, aí foi aumentando, aí virou essa que está hoje, né? Mas nós tínhamos um lugar para nós assistir a missa lá, né? Não era uma paróquia, né? Além da paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz, outro ponto de encontro da melhor idade é na Associação dos Moradores, onde toda sexta-feira é realizado o Baile da Amizade. Seu Piau, um dos fundadores da entidade, faz questão de organizar todos os detalhes. Para você ter uma ideia, aqui no baile aqui, eu não deixo passar de meia-noite. Tem festinha, tudo, meia-noite. O baile, 11 horas. Deu 11 horas, porque tem muitas senhoras idosas. Outra reivindicação feita pela Associação dos Moradores foi a mudança do nome de Vila para Setor União. A alteração foi feita em 1983 com o objetivo de valorizar o bairro, que nessa época já oferecia total infraestrutura. Porém, alguns moradores até hoje se referem ao bairro como Vila e algumas placas ainda nem foram modificadas. Vamos engrandecer, valorizar, vamos. Aí como é que faz? Se reunimos lá na frente, não era nem aqui, vamos ver se a gente coloca como setor. Fizemos um abaixo-assinado, no setor, mandando para a Câmara. E aí passou. Setor de Vila União para Setor União. Mesmo assim, tem as pessoas antigas, não deixam morar na Vila União. Vem que o rapaz Vila, não, pessoa, não, tanto faz um como o outro, é setor, é Vila União. No Setor União, cada detalhe tem histórias para contar. Histórias que para os primeiros moradores valem ouro. Hoje eu tenho a satisfação de morar na praça que tem o nome da minha mãe. Quando lá no interior onde nós morávamos, jamais alguém ia fazer de uma lavadeira, passadeira de roupa, fazedeira de doce, uma homenageada com o nome numa praça, que fosse numa rua, não ia ser.
Então isso é impagável. Muito orgulho. Essas duas aí já é minhas mãos que plantou, essas duas árvores que estão aí. Eram 8 mudas, eu distribuí com os meus vizinhos, eles não fizeram igual eu fiz. Tá elas duas aí. Cai as flores, dá muito fruto, eles vêm aí, derrubam os frutos no chão, a maioria, mas faz sombra, né? Também pudera. Para quem viveu em meio a tantas tempestades, o momento agora é de calmaria e aproveitar os bons ventos de desenvolvimento. Aqui tem rede de esgoto, tem água, tem todo o conforto que tem lá no centro tem aqui na Vila União. Com a vantagem que aqui é mais tranquilo que lá. Agora não, agora aqui a gente tem o Banco Itaú, nós temos um banco ali, outro banco ali, tem o Banco do Brasil, tem a Caixa Econômica Federal. Quer dizer, melhorou muito, né? Está bem melhor, nossa senhora, não pode nem comparar. Tem o Carrefour, nós temos Bretas aqui perto, aqui dentro da Vila União, temos outros supermercadinhos, desses pequeninhos aí, mas tudo bonzinho, né? Bem pertinho aqui, tem um supermercado Carrefour, tem mais uns 3 ou 4 aqui ao redor, e assim tem drogarias, tem escola, colégios, tá bom demais. Mesmo observando de perto toda a alegria dos pioneiros, ainda assim me atrevi a perguntar se eles gostariam de se mudar do bairro. Ninguém precisou pensar 2 vezes para responder. Nem pensar de jeito nenhum. Hoje a gente não troca Vila União por outra coisa, por outro setor, não. Nunca, nem pensar. Assim, eu não penso em sair daqui, né? Saí só para onde saiu a minha esposa. Quando não tiver mais vida, ir embora para o cemitério. Ainda fui mais além e perguntei para a dona Carmélia se sentia saudades do passado. Com o seu jeitinho simples e carinhoso, ela me respondeu com alegria, o que no fundo eu já sabia. Saudade não tem não, porque só de coisa ruim que teve, não. Eu posso ter saudade agora daqui para frente, né? Mas para trás não. Não tem saudade de nada. Daqui para frente tudo bem, né? E essa opinião não é somente de dona Carmélia. Todos que viveram essa história concordam, mas também são orgulhosos de fazerem parte da trajetória do setor União. Para mim não tem lugar nenhum melhor do que aqui, não. Não tem, porque uma pessoa que anda de dia e de noite, conversa com todo mundo, não tem um lugar que eu chego aqui que eu falo, eu estou precisando disso, mas não tem dinheiro, que eu venho e trago mesmo. Onde é que eu vou arranjar outro melhor do que esse? Aqui eu, como dizer assim, gostei, fiquei, criei os filhos. Valeu a pena, porque hoje em relação ao lugar que a gente morava de aluguel, isso aqui é o paraíso, isso aqui foi uma dádiva de Deus nas nossas vidas, sabe? Eu tenho amor grande demais por isso aqui. Nossa, isso aqui faz parte da minha vida. E eu acho que um homem que não tem história, ele não viveu, né? Isso aqui faz parte da história da minha família. Olha, realmente a história do setor União é um exemplo de garra, determinação e, como o próprio nome diz, união. Foi graças a esses fatores que hoje o bairro se tornou em um excelente lugar para se viver. E é claro que não podemos esquecer também dos empresários que fizeram a sua parte. E quem fala desse assunto é a jornalista Sueli de Oliveira. Sueli, esse setor é realmente muito interessante, né? Exatamente, Wellington. E, sem dúvida, os empresários tiveram um papel muito importante no desenvolvimento do bairro. Não só do bairro, como de toda aquela região. Os bairros ali vizinhos contribuíram muito para o desenvolvimento do setor União. E é o que nós vamos conferir agora, as empresas que estão fazendo a diferença no mercado. A Escola Prodígios atende crianças da educação infantil ao 1º ano do ensino fundamental 1,
com as opções de período regular ou integral, oferecendo aos alunos recreação aquática, biblioteca, aulas de dança e inglês. Organização, higiene, confiança, professores formados e segurança são alguns dos diferenciais da Escola Prodígios, que está com matrículas abertas para 2013. O RR2 Centro Automotivo possui estrutura diferenciada com uma confortável sala de espera com internet Wi-Fi, sucos e TV para maior comodidade de seus clientes. Com os serviços de alinhamento, balanceamento, troca de óleo, escapamentos, pneus, regulagem eletrônica, freios, peças, suspensão e mecânica em geral, a empresa está pronta para cuidar de seu veículo com seriedade e competência. A Europa Pães chegou no mercado conquistando os paladares mais exigentes, com um cardápio variado de produtos artesanais preparados com todo carinho e um excelente atendimento. Em um ambiente climatizado e aconchegante, você pode se deliciar com pães, bolos, tortas, salgados, quitandas, frios e uma mesa de café da manhã autosservice. Agora você pode saborear o delicioso cardápio do restaurante Ponto Pereira também aos sábados e feriados. O ambiente aconchegante é uma excelente opção para um almoço familiar. Se o assunto é comer bem, vá ao restaurante Ponto Pereira, no setor aeroporto ou no ponto 14, no Jardim América. E na semana passada nós estivemos no setor rodoviário. Bem próximo ao bairro também está a Cidade Jardim, onde tem uma empresa que tem feito a diferença. Vamos conferir? Desde 1990, a Catatal está no mercado trabalhando com alocação, manutenção, venda, compra, troca e consignação em geral de jet ski. Na empresa você também encontra motores de popa, pneus, rodas esportivas, acessórios náuticos e o serviço de guarda-barcos. Além disso, a Catatal está com uma super promoção no motor de polpa Suzuki 15 HP por apenas R$ 5.990 à vista, grátis uma capa sacolão e 2 anos de garantia. E chegamos ao fim de mais essa edição do Goiás de Norte a Sul. Mas se você quiser rever esta ou outra edição, acesse o nosso portal. O endereço está aí no vídeo. E não é só isso. No portal do Estado você também vai encontrar excelentes oportunidades de negócios. Tem ainda produtos e serviços das melhores empresas dos municípios de Goiás e também dos bairros da Grande Goiânia. E se você quiser ficar por dentro destas boas histórias do nosso estado e ainda fazer bons negócios, você deve acessar o nosso portal, que está se transformando no maior guia comercial do estado de Goiás. Bom, e a edição de hoje está terminando, mas na próxima semana tem mais uma parte importante da história da nossa capital. Desta vez, vamos mostrar as origens do setor central. Destacaremos também algumas das várias empresas que contribuíram e ainda contribuem com o desenvolvimento do centro de Goiânia. Então, temos um encontro marcado semana que vem. Não se esqueça. Um grande abraço e até lá. Você assistiu ao programa Goiás de Norte a Sul. Apoio Paz Universal, excelência em atendimento. Wendel Joias, seja uma de nossas revendedoras. Veja a história, o turismo e a economia no portal www.goiasdenorteasul.com.br.